Piastri, então, parou e depois ficou, então, com essa missão de caçar Russell, Leclerc e talvez Verstappen. E a julgar como ele começou, porque ele passou pelo Russell de passagem, eu achei que ia dar, né? Passou na volta 40. Daí chegou no Leclerc. Só que aí chegou no Leclerc e onde chegou, parou, ficou. Não passou, ficou ali. E eu acho que a McLaren precisa trabalhar melhor, e ele também, nesse aspecto de temos carro para dobradinha. Temos que converter. Derrota para a McLaren agora é fazer primeiro e terceiro. E imagina, né? E eu acho até que já posso regravar aquele meu vídeo do renascimento da McLaren, de mostrar como uma equipe quase acabou, né? Uma organização tão grande e vitoriosa como a McLaren quase acabou ali em 2015, 16, 17, 18. Andava consistentemente no fundo. Eu lembro que eu fui no Grande Prêmio do Brasil de 2018, naquela arquibancada na Curva do Sol, lá que era da Heineken, acho que hoje é da Porto, se eu não me engano. Fui eu e a Conja, e foi uma corrida animada, aquela que o Verstappen bateu com o Ocon, lembra? Rodou, perdeu a liderança, foi uma corrida bastante movimentada, mas assim, lá atrás era aquela Sauber azul, não, lá atrás já era Sauber Alfa Romeo, mas lá atrás era a Williams, a McLaren e a Sauber Alfa Romeo, andando lá no fundo, assim, Alonso e Van Dorn, tipo, zero chance de qualquer coisa, lá no fundão. E a Williams com o Sirotkin, lembra? E o Stroll. Essa era a turma do fundão da Fórmula 1. Era lá que andava a McLaren. E aí, em 2021, eu fiz aquele vídeo do renascimento da McLaren e começaram a me cobrar em 2022. Mereceu mal, hein? Não é linear, né? Mas o fato é que estão aí com o túnel de vento funcionando. É a equipe que traz a melhor atualização, porque toda vez que traz as atualizações, elas funcionam. A McLaren dá saltos e mais saltos para frente. Olha, lembra o que aconteceu no ano passado? No meio do ano passado, a McLaren começou o ano não saindo do Q1, tipo nível Alpine nesse ano, deu uma ribada e chegou no final do ano, o Piastri venceu uma sprint, o Norris virou frequente ali no pódio, no lado do Verstappen, chegou a brigar pela ponta, etc. Então, acho que fica claro aí o renascimento da McLaren, só que a McLaren agora tem que pensar nisso, por tudo isso para dizer, derrota para a McLaren agora é fazer primeiro e terceiro, porque ela tem carro para fazer primeiro e segundo, e um primeiro e segundo para ela será importantíssimo na disputa com o Verstappen, e se perder o campeonato por qualquer diferença menor do que 7 pontos para o Verstappen, vai lembrar do Grande Prêmio da Hungria, que tinha que ter priorizado o Norris, vai lembrar disso, faltou, como já diria a coach que vende curso e põe todo mundo em risco de vida, faltou mindset, faltou vibrar na frequência da vitória. Continuando. Mercedes usou a diferença que o Hamilton tinha para o Hülkenberg para fazer um pit stop a mais para o Hamilton fazer a volta mais rápida e garantir mais um ponto. Mas até nisso, que eu falei que o Norris pilotou como campeão, até nisso o Norris deu um banho hoje, porque ele tirou 8 pontos ao invés de 7, porque meteu a volta mais rápida na bandeirada. Foi realmente uma performance maiúscula. Hoje é a primeira vez que eu olho para o Norris e falo, este cara tem condição de ser campeão. Pode ser que não seja esse ano, né? Se você é um torcedor ferrenho do Verstappen, não entenda mal. Não estou torcendo contra o seu amado piloto. Estou torcendo, eu achava que o Norris era aquele cara que e chega lá na hora dos finalmente e não é. Mas hoje mostrou que pode ser. Pode ser. Continuando. Russell também parou na 56, macios. Não entendi por quê. E a Red Bull pensou a mesma coisa com o Pérez. Aí eu lembrei daquele meme do... como é que chamava a história daquele cara que foi no Silvio Santos e falava assim, não consegue, né? Lembra? Eu esqueci, meu irmão ouvi falando disso, eu esqueci o nome do piloto. Da pessoa. Só uma coisa. Esqueci de comentar. Auto comercial. Moisés, o Houston falou aqui no meu ouvido. Não consegue, né, Moisés? Deixa eu terminar esse raciocínio. Porque a Red Bull pensou em chamar o Pérez, porque o Pérez, quando o Hamilton parou, tinha diferença de pit stop free, né, pro Hamilton também. Só que eu acho que a Red Bull pensou, mano, é o Pérez, né? Ele não vai fazer a volta mais rápida. E se ele fizer a volta mais rápida, ele versus o Hamilton ali, a Mercedes não tá tão mal, é capaz do Hamilton fazer de novo a volta mais rápida. Então, melhor deixa o Pérez aí, né? Mas vocês viram que houve uma movimentação de pneu macio e tal. Então, acho que chegaram a pensar e pensaram, deixa pra lá, vai, né? Melhor a gente não arrumar confusão. Ia falar, auto comercial, mande seu superchat, porque a nossa pizza, o vinho já tá ali em cima da mesa, já pra depois da live, enquanto eu faço os cortes pra amanhã, eu fico aqui trabalhando até meia-noite agora, né?
Mande o superchat pra gente pedir nossa pizza. Eu e o Houston, são 2 pizzas diferentes. Uma lá em BH, de bolonhesa, ilegal em 19 estados do Brasil, e a minha aqui, a pizza certa, né? A pizza tradicional da família brasileira. Beleza? Então você manda seu superchat, que é com o seu superchat que a gente pede pizza. Outra coisa, estão deixando like? Deixa eu ver como é que tá de like aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Propaganda. Nunca mais reclamei de propaganda depois que eu passei daquele canal de YouTube. 1.000 likes, muito bom. Para 1.600 nos assistindo. Então há um déficit aí, né? Há um déficit. De mais 60%, porque de 60% quando é para cima, de cima para baixo, a diferença é diferente, de baixo para cima, né? Então é mais de 60%, eu acho. Então deixa o like. E por fim, hoje estreia aqui no final um quadro que aconteceu por combustão espontânea, Conselhos do ADM. Eu gostava muito daquele canal chamado Ilha de Barbados, eles tinham uns quadros que era só conselhos, eles liam conselhos, as pessoas mandavam perguntas e era muito engraçado. Na live passada, um cara que eu já esqueci o nome, mas ele veio me falar, pô, fiquei feliz que minha pergunta virou um quadro, mandou uma pergunta mó sentimental, assim, gente, minha esposa não gosta de Fórmula 1, o que eu faço? E eu dei lá o melhor conselho que pude dar para a tão inusitada pergunta de alguém que, como nós, gosta de corridas, né? E aí, choveu e-mail, inbox e de DM do Twitter com perguntas tipo assim, até algumas assim, né, tipo de carreira, porque eu larguei a carreira para trabalhar com o canal, mas outras coisas também, minha esposa também não gosta, queria que meu filho andasse de kart. Então, se você quiser mandar a sua pergunta para o Conselhos do ADM lá no final, claro que para não virar uma bagunça também, botamos uma régua aqui, a gente não ficar trabalhando de graça. Superchat de R$50, tá? Ou mais, se você quiser mais, não tem problema, a gente não reclama. Manda sua pergunta aí, Conselhos do ADM, a gente vê no final. Eu acho que, quando eu fui abrir a live, acho que já tinha um, né, Houston? Já tem um aí? Tem 2? Já é um sucesso. Porque eu lembro que quando eu propus, no começo da temporada passada, se você tem uma empresa, um negócio, quer anunciar alguma coisa, manda um superchat de R$100 que a gente fala do seu sanduíche, do seu bolo de pote, da sua oficina mecânica e tal, e nunca ninguém mandou. Mas esse já validou-se. Já vou deixar esse quadro por mais tempo. Vai aqui, né? Então, se vocês quiserem conselhos da ADM, é uma forma da gente tentar diverti-los depois de falar tanto tempo de Fórmula 1, tá bom? Continuando, então. Aqui já foi esse slide. Gasly passou o Hülkenberg pela 9ª posição. Vocês sabem que eu torço demais para a Haas sempre marcar pontos, né? Dava para levar até o final para a Haas, porque o Hülkenberg era 10º. E tinha pneus de mais de 35 voltas. E ainda faltavam umas 13. E aí o pneu do Hülkenberg chegou no chamado cliff, ou abismo em inglês, que é a hora que o desempenho não é mais linear, desaba, porque aí o Alonso, que estava 4 segundos, rapidinho chegou nele e acabou passando, e Hülkenberg não marcou pontos, né? Hülkenberg que frequentemente vê-se nessa situação de estar na zona de pontos e finalzinho de corrida ali ter que se segurar. Hoje não deu, o Alonso passou ele. Enquanto isso, lá no final ainda, o Norris liderava com 17 segundos de vantagem, o que já seria uma vantagem expressiva, dado o cenário. Mas, de qualquer forma, né, 17 segundos já seria bastante, mas foi mais, foi 22,8. E aí, então, Piastri tinha mais ritmo que o Leclerc, mas não passou. Vitória para Lando Norris na casa do Verstappen. A linguagem corporal do Verstappen ali diz tudo, né, tipo, né, rapaz, a coisa tá feia pro nosso lado. Vence aí 22,8 segundos de vantagem. É como eu falei, uma vantagem expressiva. É uma vitória de campeão. Quando eu falo isso, é que o cara, assim, teve aquele desempenho. Vou dar um exemplo, vai. Vitória de campeão. Vou até falar de alguém que não foi campeão, porque é pra você entender o que eu quero dizer. O Massa teve uma vitória de campeão naquela corrida na Espanha, em 2007, quando ele divide a curva com o Alonso de McLaren e manda o Alonso lá na casa do cacete. O Alonso correndo em casa, lembra? O Massa largou na pole, o Alonso pegou o vácuo dele, chegou junto e ele deu uma esparramada e venceu a corrida na casa do cara, e o Alonso não viu mais a cara dele na corrida porque ainda ficou para trás, né? Isso é uma vitória de campeão, né? A vitória do Massa aqui em Interlagos 2008, aquele final de semana que o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele não dependia só dele. Ou a vitória do Barrichello em 2003, Silverstone, lembra? Apavorou, vitória de campeão.